gostaria de apresentar para você, chegou em minhas mãos hoje, um auto de infração ambiental, e eu comecei a analisar com o relatório que foi feito pelos fiscais efetivos do meio ambiente, 2 agentes de fiscalização ambiental efetivos, concursados, que deram a essa empresa uma multa simples de R$500. Eles foram acionados pelo Ministério Público para averiguar o funcionamento de uma empresa que era de comércio de tintas. E eles identificaram que as atividades tinham encerrado e a empresa que estava naquele endereço não mais existia. Não bastasse isso, eles solicitaram à empresa que ali estava, um microempreendedor individual que trabalha com solda e tornearia. Está aqui as fotos do pequeno estabelecimento do comércio do cidadão. E aplicaram uma multa a ele com base no decreto, na portaria número 005 de 2017, da Fundação do Meio Ambiente, de R$500. Um microempreendedor individual que não fatura 60 mil no ano. Uma multa de R$500. Se você buscar os decretos que foram feitos em 2017, para você, os indicadores para você chegar se a multa tem que ser de caráter leve, de caráter punitivo, de caráter médio ou grave, ou gravíssimo ainda. Primeiro, indicador de gravidade da conduta. Não intencional ou intencional. Não ter o papel da autorização ambiental, vereadora Aline. Aquele microempreendedor individual foi autuado, multado em R$500 porque ele não tinha autorização ambiental para funcionar. Paz, meus senhores, motivação, foi intencional? Não, não foi intencional, é 0. Efeitos para a saúde pública, não foi orientado a nada, simplesmente recebeu por AR a multa, então está ali o custo do recurso público para isso. Efeito para a saúde pública, não há, é 0 também. Potencial para o meio ambiente, 0. 0 potencial. Ou seja, os indicadores para ele ser de leve, ele seria de 5 a 15 pontos. 0, 0, 0. Não tem 1 ponto. Não bastasse isso, o próprio decreto que definiu, que dispõe sobre o processo administrativo para apuração de infrações do meio ambiente, decreto número 4054 de 2015, também da Fundação do Meio Ambiente, ele diz que as infrações, de acordo com as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. A primeira, advertência, vereador Jair. A segunda, multa simples. Já partiram diretamente para a multa simples através de uma motivação do Ministério Público para identificar uma empresa que não mais estava no endereço e pegaram o microempreendedor individual e deram a multa simples de R$500. O cidadão está apavorado, não sabe o que fazer. Por que pegar o trabalhador de bem? Por que aquela empresa instituída e fazer uma fiscalização com um remédio tão amargo? Eu não consigo entender. Eu sou servidor público. As pessoas que fizeram isso são servidores públicos também. Mas eu teria vergonha de assinar com 2 assinaturas uma multa de R$500 a um microempreendedor individual dentro do município de São José que realiza suas atividades de forma correta. Por quê? Porque o microempreendedor individual, eles desconhecem da lei. O microempreendedor individual, atividade de baixo risco, ela foi dispensada de qualquer ato público para funcionar dentro dos municípios do Brasil. A lei do MEI. Não bastasse isso, em 2022, nós aprovamos aqui nessa casa a lei que ampara a liberdade econômica. E o seu artigo 5º, ele é claro. Para as atividades definidas como de baixo risco, fica dispensada a necessidade de todos os atos públicos de liberação de atividade econômica. O cidadão pode trabalhar sem o papel, não precisa do papel. Ele tem que ser como a vigilância sanitária hoje o faz na fiscalização dela. Os próprios agentes de fiscalização da vigilância sanitária orientam as empresas. Olha, você precisa de um dispenser de tal altura, você não pode passar o material contaminado pelo material que vai ser utilizado, você tem que ter uma abertura de tanto. É orientado, vereador Santos. Por que a fiscalização ambiental, ela chega no cidadão, no trabalhador, na empresa e bota a multa sem orientar? Por que não fiscalizou? Está aqui a premissa, a missão, a lei, que rege também esse servidor público. A lei complementar número 053 de 2011, para os agentes de fiscalização ambiental, tem a missão: realizar o atendimento à população, investigando denúncias, orientando e esclarecendo dúvidas com relação a problemas ambientais, promovendo educação ambiental e interesse da comunidade pela proteção e qualidade ambiental.
Eles precisavam chegar dentro daquele estabelecimento e dizer para ele se tivesse algum problema ambiental, orientá-lo. Olha, você tem uma estopa, você precisa ter um armazenamento para essa estopa que você utiliza. Esse armazenamento você precisa contratar uma empresa que vai passar aqui de 15 em 15 dias e vai recolher e vai dar o destino certo a esse produto. Você utiliza óleo, óleo velho, esse óleo tem que ter um galão de tantos litros com um funil para poder captar esse óleo, você vai ter que despejar esse óleo e existem empresas que são licenciadas dentro do município de São José que passarão aqui, você tem que contratar para poder você comprovar para mim, quando eu vier a próxima vez aqui, que você fez o descarte correto do óleo e todos os demais potenciais de contaminação ao meio ambiente. Agora, o que eu gostaria de ver na ação desta fiscalização ambiental são situações como essa que a gente vivencia todos os dias dentro da cidade de São José. Terrenos abandonados, terrenos que estão propícios para descarte irregular de lixo, que na madrugada fazem esse tipo de coisa. Mas não bastasse esse tipo de coisa, neste problema dessa foto, está aqui a caixa, o cidadão, não existe crime perfeito, o cidadão jogou a própria caixa com o seu próprio endereço. Se a fiscalização ambiental quer ver o dano ambiental, pode simplesmente ir lá no endereço correto, cuidar, porque nós não temos, vereador Jair, nós não temos milagre no descarte irregular. Existem meia dúzia de pontos que toda madrugada aparece um abençoado ali e joga material para descarte irregular. Seja para-choque velho de carro, seja pneu abandonado, jogado pneu velho. Existem N tipos. Basta ficar 24 horas por dia lá nas ruas do loteamento Ana Clara e verificar quem é que faz aquela bagunça. Porque a Secretaria de Infraestrutura, ela enxuga gelo. Toda semana ela entra com as suas máquinas lá, máquinas que poderiam estar fazendo serviço para a população de São José. Ela precisa retrabalhar, ela precisa entrar naquele loteamento e fazer a limpeza daquele loteamento, semana a semana, porque a comunidade que mora no entorno, ela não é obrigada a conviver com aquele lixo. Mas os mal educados que na madrugada, na surdina, fazem esse tipo de situação, esses a fiscalização ambiental precisaria agir. Esses a fiscalização ambiental precisaria coibir. Esses os agentes de fiscalização ambiental deveriam estar atuando. E eles não entendem que eles estão trabalhando com um decreto de 2015 e nós temos uma lei de 2022 da liberdade econômica que ampara que não precisa nenhum ato público do município de São José para a empresa estar com as suas atividades ativas. Essa multa que foi dada a esse cidadão, ela é nula, porque um decreto não sobressai a lei. O decreto 2015 ele precisa ser revogado e eu vou encaminhar um expediente ao prefeito, com tudo que eu estou colocando aqui, solicitando imediatamente que a Fundação do Meio Ambiente proceda com a revogação dos dois decretos, o de 2015, que amparou aqui, decreto da conduta, que tipifica e faz o cálculo, para justamente incluir vereadores. As atividades de baixo risco, elas não podem ser multadas por não ter um papel de autorização de funcionamento ambiental. Elas precisam ser punidas se elas estiverem descumprindo as funções ambientais depois de advertidas para tanto, porque o próprio decreto diz que precisa ter advertência no primeiro momento. Em segundo momento, sim, há multa se não descumpriu, mas não houve advertência. Simplesmente foi colocada uma multa de R$500 num trabalhador que trabalha ele e um sobrinho, só trabalham em 2 pessoas e o faturamento não alcança R$60 mil por ano. Então, como eu disse aqui anteriormente, o remédio ele não pode ser maior, ele não pode ter um dano, não pode ser tão amargo quanto uma multa de R$500 a uma empresa de grande porte, ok. Eu estou vindo a essa tribuna relatar esse fato porque não é a primeira vez. Há mais ou menos uns 4 anos, numa oficinazinha mecânica do cidadão que arruma moto, o senhor MacGyver, ali na Procasa, eles chegaram ao cúmulo de lacrar o compressor de ar com um lacre do meio ambiente para o cidadão não trabalhar. O compressor de ar e o torninho que estava na bancada. Porque o cidadão precisava se enquadrar em determinados papéis que a burocracia impõe e um pequeno trabalhador não o consegue alcançar porque ele não tem dinheiro, é profissão de subsistência. Ele trabalha para poder sobreviver. Ele não tem condições de arcar com os altos custos para poder se enquadrar no papel e na burocracia. Mas pode sim executar aquilo que orientá-lo. Muito obrigado, boa tarde a todos.